Bom dia, bom dia. Um dia extraordinário de muito estudo para todos vocês. Que seja uma decisão pessoal, particular, mas de vontade própria, de somar naquilo que vocês já trazem de qualidade intelectiva e que nós possamos aumentar esses elementos com essa conversa, uma conversa sadia, uma conversa gostosa, em que a gente continua discutindo sobre formação de palavras. Já falamos do processo de uma maneira geral, fizemos um esquema de organização entre as palavras que são formadas por derivação e por composição, e agora nós estamos dando exemplos, fortalecendo, buscando mais informações. Falamos da derivação, do que caracteriza a derivação, e agora vamos entrar no que caracteriza a composição e outros processos. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta que não quer calar. Siglas são palavras? Interessante, né? Siglas faz parte da formação de palavras. Sabe por quê? A maioria das siglas com que vocês vão ter contato no ensino acadêmico, né, e fora da academia, ainda no ensino fundamental, algumas você nem vai ter noção de onde veio, né? Tem coisas aí que a gente usa com tanto hábito que substitui verdadeiramente as palavras que originaram essas siglas. E qual é o mecanismo, qual é o princípio básico, né, de formação da sigla? Você trunca a palavra pela primeira letra dela, né? E como o objetivo da sigla é economizar na percepção do que se trata, né? São várias palavras para denominar uma instituição, um objeto, alguma coisa nova, e que com 2, 3, 4 ou 5 letras nós sabemos a que se refere, né? Então, um processo de economia da linguagem para que a gente tenha acesso a muita informação no mínimo de símbolos possíveis. Então, a sigla são palavras, né? Porque obedece a determinados princípios. E foram basicamente esses que nós viemos descrevendo. Eu perguntaria assim: todo mundo sabe o que significa a palavra AIDS? Então, na verdade, se fosse em língua portuguesa, seria SIDA, né? Nós dizemos isso sem nenhuma piada, sem nenhuma intenção pejorativa, mas porque é Acquired Immunodeficiency Syndrome. É uma síndrome da imunodeficiência, né, que agride o organismo e que mexe exatamente. A AIDS mata? Não, a AIDS não mata. O que mata é qualquer outra infecção que você tem e o organismo não consegue reagir. Mas aí eu perguntaria, e o significado de CD? Todo mundo sabe o significado de CD? Que seria compact disc, ou seja, disco compacto, CD, em nossa língua portuguesa, seria DC, né? Que está na ordem inversa do sintagma nominal da língua inglesa, que é onde deriva DNA. Na verdade, seria AND, ácido desoxirribonucleico, para você ter uma ideia, né? Então, são siglas que vão reduzindo, e hoje existe uma expressão muito comum. Eu estou aqui numa sala iluminada por lâmpadas de LED. LED, na verdade, é diodo emissor de luz, ou Light Emission Diode, que é um componente eletrônico que, testado para atender a outras prerrogativas, emitiu luz, passou a ser parte de um novo processo de emissão de luz e aproveitamento de energia. Com o mínimo de corrente, ele emite muita luz, né? Por tempo aí indeterminado. A princípio, até mais de 8 anos, depois nem tanto. Então, nesse estudo, nós vamos voltar a nossa atenção para a formação de palavras baseado na composição. Composição aqui é o nosso tema-chave. Então, nós queremos aqui viabilizar um conceito básico. Nós já falamos da derivação, entramos fazendo essa introdução,
E agora vamos falar da composição. E qual a diferença básica entre a derivação e a composição? A derivação, ela é formada por um radical mais prefixos ou sufixos. A composição é formada por mais de um radical, 2 ou mais radicais. Então eu tenho composição por justa posição, em que nenhum dos radicais perdem, está justaposto. A própria palavra justaposição é uma composição por justa e posição, tá certo? Justaposição é uma formação de palavra por composição por justaposição, né? E aglutinação é quando, juntando dois radicais, duas palavras, uma dessas palavras perde alguma coisa, então aglutinou-se, ok? Então são diferenças interessantes aí para a gente analisar bem. Vamos tentar entender bem esse elemento da derivação. Vamos no primeiro momento. Por exemplo, aquele lateral que corre lá no campo de defesa do time. Num jogo de futebol, nós temos 11 jogadores, um no gol, 10 na linha. Tem 2 jogadores que eles correm lá na frente, no campo de ataque. Então, como ele está lá na ponta, é ponta mais ele é ponteiro. Ponta direita e ponta esquerda, ele é o ponteiro. Na verdade, o ponteiro é ponta mais um sufixo eiro, para que forme uma palavra, né, por derivação. Derivação sufixal. Como é um jogo de futebol, né, na verdade, bola no pé, né, nós vamos considerar que se o jogador tivesse um pé muito pequeno, seria difícil até às vezes de equilibrar, né? Nós tivemos jogadores assim em outras épocas, hoje eu não acompanho muito de perto, né? Mas vamos pensando aí que ele teria então um pé maisinho, que é o sufixo que indica diminutivo. Pé radical, zinho, é um sufixo que indica diminutivo. Então ficaria pezinho. Então é uma formação de palavra por derivação sufixal, ok? Então ponteiro, ponta mais eiro, pezinho, pé mais zinho, tá certo? Agora, se eu juntar ponta mais pé, são 2 radicais, nenhum deles perde nada, eu tenho pontapé. Trocaram pontapés numa briga, no bar, no clube, na festa. Pontapé, então na verdade nós estamos dizendo que alguém andou chutando alguém lá na festa, no bar, no clube, alguém chutou alguém. Então pontapé nesse caso foi formado por um processo de composição por justaposição. Por quê? Porque ponta não perdeu nenhuma palavra e pé também não perdeu nenhuma palavra. Na composição por justaposição, tem hífen, mas não significa que a falta do hífen deixa de ser justaposição. A aglutinação não significa falta de hífen. Falta de hífen não significa aglutinação. A aglutinação é, pois, a união de duas palavras, 2 radicais, em que um perde algo. Perdeu algo. A justaposição, as 2 palavras se encostam uma na outra e ninguém perde. Tá certo? Então, justaposição. Por exemplo, couve-flor, para-raios. Acabei de dar um exemplo aí, formado por ponta e pé, pontapé. Guarda-chuva, girassol. Girassol também não tem hífen e é justaposição, ok? Para a gente não perder o ritmo, aglutinação. A aglutinação, um dos radicais componentes da palavra nova, da nova palavra que surge, né, sofre uma perda. Perde de ordem gráfica ou fonética, subordinando-se em geral o vocábulo resultante a um único acento tônico. Em muitas palavras criadas por esse processo,
há elementos que não possuem existência livre no léxico. Por exemplo, planalto é o plano mais alto. Plano perdeu o O, alto veio integral. Então, planalto, né? Se perdeu. Se eu tiro a palavra plano, ela não sobrevive sozinha, não é? Não tem um sentido próprio. Pernilongo. Pernilongo e perna longa são coisas distintas. Hoje nós temos um desenho de um coelho magrelo e alto, né, pernudo, que se chama perna longa. Perna mais longa não é aglutinação, é justaposição. Pernilongo é aglutinação. Por quê? Porque a palavra perna e longo, o perna se transformou em perni. Perni não tem sentido próprio sozinho, então deixa de ser a palavra perna, não é isso? Houve uma aglutinação. Frutífero, fero eu sei do que se trata, aquilo que se come, não é? E frute, na verdade, não tem uma expressão específica para esse termo, não vive sozinho. E aí nós temos embora, que dos clássicos, em boa hora. Ir embora é em boa hora de ir. Interessante, né? Então é uma palavra que tem 3 radicais, em boa hora. E ficou embora. Perdeu o A e o hora. Tá vendo o O? Então é interessante a gente entender essa diferença, por quê? Porque nós agora estamos falando de composição, então são formações de palavras por composição e outros processos mais, mas que nada tem a ver com derivação. Tudo agora deriva de 2 radicais que trazem sentido maior, amplo ou diversificado para a palavra. E eu disse anteriormente que palavras formadas por justaposição, né? Assim também como aglutinação, por composição, pode ter mais de uma palavra, assim como eu dei o exemplo do embora, né? Nós temos um exemplo aqui muito interessante, que é é uma área clínica, né? Daqueles que mexem com o ouvido, com o nariz, né? Com os orifícios que interligam na face, né? E que nós chamamos de otorrinolaringologista, é o profissional. Otorrinolaringologia é a área médica, né, que trata desses aspectos. Eu tenho 4 radicais, né? É uma aglutinação de otorrinolaringo, que é laringe, e logia, que é estudo, né? Então, otorrinolaringologia é uma palavra formada por aglutinação de 4 radicais aí, né, que vem trazendo essa informação a mais de uma expressão só, né? Acaba quase sendo uma abreviação do tamanho dessa expressão. Com o processo de formação de palavras, não se pode confundir radicais com prefixos ou sufixos, que são os afixos, né, que se usa antes ou depois do radical na formação de palavras por derivação. Então, nós não podemos confundir. O prefixo e o sufixo, eu não consigo traduzi-lo para uma outra palavra. Não existe tradução para prefixo ou sufixo. Mas, para radicais, há traduções. Então, quando é que eu sei que ele é um falso radical? Quando não há tradução para ele. Quando ele aceita a tradução, embora pareça com um radical, né? Quando ele aceita a tradução, ele é um radical verdadeiro. Por quê? Porque o radical é uma palavra que representa uma coisa, um fenômeno, um ser, e que passando para outro idioma, para outro código linguístico, para outra língua, ele aceita a tradução. Tem uma outra palavra que se associa àquela descrição, àquele objeto. Vamos considerar que eu estou em dúvida se é radical ou se é um prefixo ou um sufixo, e aí eu substituo por um substantivo, por um adjetivo, por um verbo. Pode acontecer, não é comum, por um advérbio ou por um numeral.
Por exemplo, hipo, como radical, pode ser radical, ele pode ser um prefixo. Como radical significa cavalo. Radical significa cavalo. Por exemplo, hipopótamo é um cavalo do rio. É um cavalo que fica normalmente submerso, né, sobre as águas de um rio, né, e ali ele come, ali ele pega as suas presas. Na verdade, ele é vegetariano, então ele vai comer ali nas margens do rio, né, mas é um hipopótamo, é um cavalo do rio. Agora, hipo, como cavalo, dá hipódromo também. Por quê? Porque o hipódromo é o lugar em que tem cavalos, ou é feito para cavalos cavalgarem, ou andarem, ou correrem, o nome que queira. Como prefixo, indica posição inferior. Por exemplo, pele é derme. Abaixo da pele, inferior à pele, é hipoderme. Temperatura é térmica. Temperatura muito baixa, hipotérmica ou hipotermia, ok? Voltando a considerar a diferença entre o radical e o prefixo ou sufixos, que são considerados afixos, adicionadores da estrutura da palavra, considerando essas diferenças, nós sabemos que o radical ele é autônomo e o prefixo e o sufixo não, que o radical é traduzível e que o sufixo e o prefixo não, ok? Então, vamos, para a gente poder fechar essa ideia aqui, utilizar de 4 palavras aqui que poderia nos dar uma imagem mais precisa disso. Por exemplo, frutífero, lanígero, agrícola. Frutífero, frute, lanígero, lane, que é de lã, agrícola, que é de agro. Então, quando eles não são autonomamente, não vivem autonomamente, eles são prefixos, ok? Ou sufixos. Para a gente avançar nessas reflexões, eu penso numa cidade lá de Brasília, do Distrito Federal, que era uma cidade satélite, como a gente poderia dizer aqui, que é Planaltina. Planalto é uma palavra que deriva de 2 radicais que são independentes, mas que houve uma aglutinação e o plano perdeu o O. Plano. Alto, planalto, né? Vem por um processo de aglutinação, formação de palavras por aglutinação. Isso já não se dá com planaltino, que sai de planalto e acrescenta o ino, que é um sufixo, porque na verdade aí eu passo a ter planaltino como uma formação de palavra por derivação, utilizando o sufixo ino. Então, nós vamos levar em consideração aqui radicais de origem grega, né? Agogo com pedagogo, com demagogo. Agogo é o que conduz. Algia, sofrimento ou dor. Sofrimento ou dor no nervo, nevralgia. Sofrimento ou dor que eu quero eliminar, analgésico, analgia, né? Se a gente for levar nessa mesma ordem aí. Arquia, comando ou governo. Anarquia, monarquia. Cracia, autoridade ou poder. Democracia ou aristocracia. Fagia, ato de comer, fago, né? Antropofagia, necrofagia. E aí vai, fobia, medo, inimizade, ódio, temor. Xenofobia, medo do estranho, do diferente, do novo. Aracnofobia, medo de aranha, né? E aí vai uma série de expressões. Ânimo, de nome, antônimo ou topônimo, ônimo. Polis, cidade, polis. Canápolis, Capinópolis,
são cidade. Pótamo, que é rio, né? Eu disse do hipopótamo, né? Pótamo é rio. Mesopotâmia, né? Então a cidade ali dos rios, né? Vamos pensar dessa maneira. Ptero, que é asa, né? Então pterodáctilo, helicóptero, né? É aquilo que tem asas, que voa. Radicais de origem latina: agri, campo, agrícola, agrário, bellum, de guerra, né? De belo, de beleza, não, bellum, de guerra, bélico, belonave, né? Nave de guerra, de briga, de batalha. Sida, quem mata ou matar. Suicidar-se, homicida, matar homens, ou homicida, ser humano no caso, né? Homem na condição de ser humano, né? De macho ou de fêmea. Caput ou capites, que é cabeça. Capital, decapitar. Colo, que é habitar. Agrícola, colônia. Cor ou cordes, coração, cordial, de acordo, é que você está com um sentimento em paz de que já é. Para a gente atualizar, um bom número das disciplinas que formam o currículo do ensino, né, do ensino médio também, e outras disciplinas mais do ensino superior, né, são formadas também com radicais greco-latinos. Né? Vamos destacando aqui o processo de aglutinação, grafia e logia. Né? Então vamos pegar geo, que é terra, geografia, né? Que seria a descrição da terra, da superfície. Vamos pegar então orografia, estudo descritivo de montanhas. Potamografia, estudo descritivo dos rios, pótamo, né? De hipopótamo, que nós havíamos dito há pouco. Topografia, descrição de terrenos ou regiões, que é o topógrafo, profissional da área da topografia. Cartografia, né? Então é descrição ou estudo de mapas. Nós temos os mapas aí, quem estuda, quem produz, quem escreve, pensa na habilidade de ver o todo, né, e trazer isso para uma proporção muito ínfima, né, muito pequena. Criptografia, estudo de técnicas para decifração de código, que na verdade é cripto, né, é código, porque são expressões em segredo, escondido, né, vamos dizer assim. Cosmografia, descrição dos sistemas astronômicos do universo, falando do cosmos, né, descrevendo o universo. E aí nós vamos brincando com bio mais logia. Biologia também é uma ciência, né, está vinculada à vida, acrescido de logia, que indica tratado ou ciência que fala da vida. Também, como esse radical, se formam antropologia, tratando do ser humano no sentido mais amplo, nem homem e nem mulher, mas ser humano, antropologia, né? Arqueologia, vinculado ao que se ocupa da investigação dos indícios ou vestígios de civilizações e culturas passadas, que estão nas camadas nos substratos, né, dos terrenos, né? Encontra-se utensílios domésticos, ossos, né? Vários tipos de objetos que foram utilizados na época pelos cidadãos, né, que viveram, que fizeram parte daquelas sociedades. Psicologia, né, voltada para o estudo dos comportamentos e processos mentais das pessoas. Sociologia está vinculada ao estudo da sociedade, né, das sociedades humanas, do funcionamento e da organização. No âmbito da medicina, nós poderíamos pegar a logia aí, radicalogia, predominantemente nas denominações predomina nas denominações das especialidades médicas, como em odontologia, relativa a dente, otorrinolaringologia, relativa a ouvido, nariz e laringe, pneumologia, relativa a pulmão, a respiração, e oftalmologia, relativa a olhos. Então nós temos aí
uma gama, uma diversidade muito grande vinculado às disciplinas ou às matérias de ensino médio, fundamental e também superior. De alguma forma eu já falei da abreviação, dei alguns exemplos, né? Eu utilizei uma expressão que era cinematografia, foi abreviado para cinema, hoje é só cine, não tem mais hematografia, né? Foi cortando, né, uma abreviação. Aquela palavra traz a sua carga significativa, apesar de vários elementos, né, com menos importância nesse processo. Então, imaginemos assim, motocicleta. Nós chamamos, vou comprar uma moto. Na verdade é de motor mais ciclo, né, motocicleta. Fone, né, que na verdade seria de telefone. Ninguém mais escreve telefone. Quando se escreve tele, já não se reporta mais a fone, porque tem televisão, tem outras expressões aí vinculadas a ela. Fotografia. Para a gente entender a importância de conhecer os prefixos, os sufixos e os radicais grecos-latinos que formalizam o significado da nossa língua portuguesa, né? Automóvel, hoje é um auto, na verdade nem auto nós falamos de carro, né? É o carro, não é mais um automóvel, não se movimenta sozinho, né? A essência dele não é movimentar-se sozinho mais, tem mais característica que nos interessa. Otorrino, né? Na verdade eu vou lá no otorrino, que é muito difícil alguém falar otorrinolaringologista, tá? Um extra, de extraordinário. Metrô, de um trem metropolitano, é o metrô. Pneu, de pneumático. Então, a abreviação, como é que eu posso considerar esse mecanismo? Esse processo consiste na criação de uma palavra por meio da redução de um vocábulo original, com o corte de elementos significativos, mas cuja referência permanece por uma questão de significado, por comportamento. Então, há uma simplificação da forma, mas a ideia permanece na forma simplificada, como se fosse a forma integral da palavra, ok? Eu comecei essa aula falando das siglas, né? Chegamos aqui no ponto das siglas, né? Lembrando um pouquinho aí que sai dessa neurose, fessora, hoje eu estou falando só sora, viu? É professora, boteco era botequim, né? Portuga é português, japa é japonês, né? E aí vai uma série de outras expressões sem nenhuma intenção pejorativa. Nossos exemplos aqui existem para especificar os processos de formação de palavras, tá? Meu ex-marido, ex-namorado, vídeo era videocassete, né? Mini saia, né? Mini, né? E etc. Lembrando da sigla, eu vou ficar com ONU, OVNI, Mercosul, Petrobras, FMI, ONG. Hoje, a geração de hoje, desse momento que viveu esse estado do Covid-19, vai lembrar de uma Organização Mundial da Saúde. Qual é? OMS. Criou um problemão para muita gente. Vai ter que repensar muito no processo e vai construir, ou já está construindo, muitos inimigos, principalmente dos governos que foram mais atingidos e que foram enganados contra a fonte de várias informações, tá certo? Então temos aí, qual é o processo da sigla então? A sigla normalmente eu pego a primeira palavra, a primeira letra de cada uma das palavras que compõem as palavras de um determinado nome e abrevio, tá certo? Então, Petróleo Brasileiro, Petrobras, Mercado da América do Sul, Mercosul, ONU, Organização das Nações Unidas, OVNI. Mas o que seria OVNI mesmo, gente? Dá uma pesquisadinha aí pra gente.
Objeto, vai lá, objeto voador não identificado, é um OVNI, tá? E aí vai Bovespa, OGX, STJD, Lusa, Vasco, Fla, Cruzeiro, e aí tem uma série de outras, né? Regiões SP, São Paulo, MG, Minas Gerais. Vamos para a reduplicação. Reduplicação também é um processo onomatopaico. Como é que é reduplicação? Tic-tac, ping-pong, zezé, mamãe, vovô, bebê, vovó. Estou reduplicando, utilizando o mesmo radical inicial, né? E reduplicando para ficar uma coisa mais carinhosa às vezes, né? E ao mesmo tempo onomatopaico. Por quê? Zum, zum, barulho de abelha ou de qualquer outro barulho que incomoda. Ele é um campeão no ping-pong, é o barulho da bola, ping-pong, né? E o tic-tac do relógio confundia-se com o tilintar das moedas. Tic-tac, na verdade, é uma onomatopeia porque está reproduzindo o som que esse objeto faz. Ficou claro? Um abraço, ótimos exercícios aí, até a próxima.